O concurso da Receita Federal agora em 2023 não vai ser o seu último. Sim, independente de você passar ou não nesse concurso, você vai continuar estudando para as provas seguintes, porque demora a sair o resultado, depois demora a ter a homologação, a ter a nomeação, a posse, aquela coisa toda. A expectativa é de chamar só no final do ano. Como a gente não pode ficar ali na incerteza, você vai continuar estudando, vai utilizar a bagagem que você criou para essa prova, esteja aprovado ou não, e tem muita coisa interessante para você fazer, tem muita prova boa prevista ainda para 2023 e você vai continuar estudando. E aqui nesse vídeo eu vou analisar quais são as provas de auditor, seja da área fiscal, seja da área de controle, previstas para 2023, de modo que você já tenha uma noção de quais serão as suas próximas apostas depois da Receita Federal. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá, eu listei aqui e eu vou sair da frente, vou te mostrar já já quais os concursos de auditor, área fiscal e área de controle, tribunais de contas, previstos para 2023 e quais são as disciplinas de cada um deles. Para a gente ver aquilo que é parecido com a Receita, aquilo que não é, o que vai prestar e vai servir para você e o que você nunca mais vai utilizar. Vamos lá. Eu coloquei bem no centro da imagem aqui a Receita Federal. Então, as matérias estão listadas dando preferência às matérias da Receita Federal. O que a gente vê? Tem esse grupinho enorme aqui de matérias que servem a todos os concursos da área fiscal, inclusive a Receita Federal. Nele a gente tem as matérias do ciclo básico da área fiscal, por isso que é o ciclo básico, elas caem em qualquer prova. Então a gente tem administrativo, tem constitucional, tem tributário, tem contabilidade geral, língua portuguesa e as exatas. As três exatas estão separadinhas aqui, raciocínio lógico, matemática, matemática financeira, estatística. E a gente tem também auditoria, que eu considero já a sétima matéria do ciclo básico, e agora a gente tem TI, que também pode ser considerada, vamos botar assim, a oitava matéria do ciclo básico, porque ela realmente serve para todos os concursos, incluindo agora a Receita Federal. No último concurso, 2014, não tinha caído, pelo menos para a prova de auditor. Na prova de auditor não tinha caído. Ok? Então nós temos aqui umas 8 matérias, se a gente considerar exatas como uma só, a gente tem 8 matérias comuns a todas as provas da área fiscal, inclusive para a Receita Federal. Se você está no começo da sua preparação, se você acha que não vai dar tempo de ver tudo, de conseguir ser aprovado nesse concurso da Receita, saiba que essas matérias vão ser muito úteis para qualquer outra prova da área fiscal. Então, se você sabe que não vai dar tempo, se você tem plena convicção de que não vai dar, você pode simplesmente avançar nessas matérias, ficar muito bom nessas matérias, já pensando nos próximos passos. Por quê? Porque tem várias matérias aqui que são comuns a todas as provas praticamente da área fiscal. E essas matérias serão os passos seguintes na sua preparação. O que só cai na Receita Federal aqui? Legislação tributária federal, comércio internacional e legislação aduaneira. Essas três você vai ver que não caem em nenhuma outra prova da área fiscal, nem da área de controle, não adianta. Você não vai ter isso em prova nenhuma. A gente tem ainda direito previdenciário aqui, que não cai na área fiscal nunca, muito raramente, mas cai na área de controle de vez em quando. Ó, direito previdenciário, inclusive para a galera que fez INSS, está aí direito previdenciário. E a gente tem matérias bem frequentes na área fiscal, que já caíram na Receita Federal, a gente achava que poderia vir a cair nessa prova também, mas não veio. São elas penal, empresarial e civil. Essas três aqui, os três mosqueteiros que sempre vêm juntos, não vieram nessa prova da Receita, a gente esperava que pudessem vir, mas não vieram. Ou seja, ao sair da prova da Receita Federal, você vai virar sua chave provavelmente para fiscos estaduais ou municipais. Essas matérias, praticamente todas aqui, vão servir para fiscos municipais também. Receita Municipal da cidade tal. Então, são matérias que vão entrar no seu ciclo logo em seguida, depois da prova da Receita. Tá? Agora, perceba o seguinte, a gente tem aqui um núcleo de matérias que praticamente não cai nos fiscos estaduais. São elas administração geral, administração pública, economia, finanças públicas, AFO cai de vez em quando, mas com outros nomes às vezes,
legislação tributária federal, legislação aduaneira, comércio nacional, inglês, direito previdenciário e contabilidade pública. São várias matérias cobradas nesse concurso da Receita Federal que não vão servir para outros fiscos estaduais, pelo menos, em sua grande maioria. Mas algumas dessas matérias que você está estudando para a Receita Federal caem em outras provas, nas provas de tribunais de contas. Aqui a variação é muito maior, é muito mais heterogêneo o que a gente tem de distribuição de matérias, mas você vê que salpica matérias da Receita Federal ali em praticamente todas as provas, excetuando aquelas três: legislação tributária federal, legislação aduaneira e comércio nacional. Ou seja, você já pode fazer uma análise, não, Diogo, eu quero área fiscal, fechou, beleza, a área fiscal são aquelas matérias que estão aqui embaixo e tudo mais. Mas se você também gosta da área de tribunais de contas, quer ser um auditor de controle externo, está na hora de você olhar já para a próxima prova. Logo depois, dia 20 de março, 20 não que você vai descansar, mas dia 21 de março você já vai começar a traçar o seu próximo objetivo. E aí você já vai olhar para essa tabelinha aqui. Então clique em curtir nesse vídeo aqui, se você gostou, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, para você achar esse vídeo depois. Ou pode dar um print, fica à vontade. Mas você já vai começar a olhar com mais carinho essa tabela para ver quais são os concursos de tribunais de contas ou de controladoria geral, como a gente tem aqui do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, quais são eles, quais matérias são cobradas e quais delas você já estudou e está bem. Né? Algumas dessas provas vão vir logo depois da Receita Federal, como é o caso da CGDF. Então você vai olhar e pensar, opa, eu estou bem nessas matérias. Olha a CGDF, por exemplo. Ela tem administrativo, tem constitucional, tem contabilidade geral, ela tem também raciocínio lógico, eu estou torto aqui, não estou enxergando direito, tem estatística, tem administração pública, tem economia, tem finanças públicas, tem AFO, direito financeiro, orçamento público. Tudo isso eu considerei como AFO aqui nessa tabela, tá bom? Ela também tem inglês e ela também tem contabilidade pública. Então, lá embaixo, claro, você tem também auditoria governamental e controle externo. São as duas matérias que você não estuda para a Receita Federal e que serão cobradas na CGDF, para o cargo de finanças e controle, auditoria e finanças, alguma coisa assim. Então, são praticamente duas matérias inéditas para você para fazer CGDF depois da Receita Federal. E é um cargo de excelente remuneração, 13 mil e pouco, salário inicial e tal. Então, esse tipo de análise que você vai fazer. Dando certo ou não a Receita Federal, sentindo que foi bem ou não, que vai ter discussível corrigido ou não, esperando o resultado ou não, você vai provavelmente migrar para essa prova, já vai ficar de olho. As outras estão praticamente saindo, algumas já com comissão formada, outras com banca definida e tal. Dá uma analisada depois. Eu vou tratar disso aqui com mais detalhes em uma live na semana que vem. Se inscreva no canal se você quiser assistir essa live. Mas já é para você ficar olhando com relação ao próximo passo depois da Receita Federal. E é bom você entender que, em se tratando de estudar para concursos, essa é a regra. Você faz uma prova, terminou essa, já está pensando na próxima. Avalia qual a próxima prova que tem matérias mais próximas do que você estudou, se vai dar tempo de ver as diferenças ou não. Por exemplo, da Receita Federal para a CGDF, você vai ter em torno de um mês. Dá para pegar a auditoria governamental e o controle externo em um mês? Possivelmente sim. Vai ser um intensivão nessas duas matérias, mas possivelmente dá para você ver bastante coisa, se não todo, dessas duas matérias. Então é uma possibilidade. Algumas provas vão ser um pouco mais diferentes. Você pega, por exemplo, TCE Mato Grosso do Sul, tem direito penal e algumas outras matérias, além de controle externo. Mas o grosso, veja aqui, eu vou puxar a linha daqui para cima. Olha, tudo isso aqui que é Receita Federal, você teoricamente já vai ter visto na hora de escolher uma prova de tribunais de contas, tendo que pegar algumas matérias. Para todos eles, praticamente, você vai ter que pegar controle externo e auditoria, e para alguns você vai ter que pegar algumas matériazinhas separadas, mas é pouca coisa. Então, surpreendentemente, depois que você estuda para este concurso de auditor da Receita Federal, você tem mais facilidade para fazer uma prova de Tribunal de Contas do que de área fiscal para fiscos estaduais. Veja que surpresa.
Claro, os enfoques são diferentes. Contabilidade pública, AFO, de tribunais de contas e controladorias são mais puxados, mais difíceis, mais aprofundados do que você está estudando para a Receita Federal. Apesar da Receita ser muito profunda nas cobranças dela, mas mesmo assim você vai ter um enfoque um pouco diferente. Mas você simplesmente vai abandonar várias matérias. No caso da CGDF, novamente, você vai parar de estudar tributário, você vai parar de estudar língua portuguesa, você vai parar de estudar matemática, auditoria, TI, administração geral, você vai parar de estudar direito previdenciário. Todas essas matérias vão sair do seu ciclo. Sim, você tem um novo objetivo, aquela matéria não está prestando mais, ela sai do seu ciclo e você vai com 100% de foco na próxima prova. Não tem por que manter as outras matérias. Ok? Então, agora para a área fiscal, qual é a vantagem de migrar para a área fiscal de fiscos municipais ou estaduais? É que você tem que pegar essas matérias aqui e você vai usar essas matérias prova após prova. Aí você vai estar buscando um nível de especialização. Você vai estar muito bem, tem que estar muito bem em todas essas matérias para ser aprovado. O que é bem legal, e talvez você não tenha nem chegado nesse grau ainda de especialização para essa prova da Receita. O que é essa especialização? Todas as matérias finalizadas. Foco total nos erros e nas decorebas. Uso massivo de flashcards, diariamente, flashcards, fazendo questões, 200, 300 questões diariamente, 10 mil questões por mês, sei lá. Dá para fazer isso tudo e é nesse nível que a gente chega quando escolhe uma área e fica focado nela. Esse vai ser o seu passo seguinte após a Receita Federal. Pelo menos até sair o resultado dizendo que você foi aprovado, me mandar uma mensagem no Instagram agradecendo. Se você for meu aluno, mandar aquele e-mail de agradecimento, eu dou um print, publico no Instagram e deixo você me pagar um jantar lá no Rubaiá, por exemplo, em forma de agradecimento por eu ter te ajudado a ser aprovado nessa prova. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Semana que vem, nos dias 9 de janeiro e 11 de janeiro de 2023, eu vou fazer 2 aulas especiais ao vivo. Uma, Concursos 2023, como escolher o seu. E a outra, como fazer um planejamento de estudos para ser aprovado em 2023. Se inscreva no canal para saber e para ser notificado dessas lives, ok? É isso. Semana que vem também eu abro matrículas para o coaching. Você encontra informações e detalhes sobre como funciona o meu acompanhamento clicando no link na descrição. Um grande abraço e até lá.